lá, meu amigo e minha amiga. Olha lá, o INSS ele tem que assegurar os direitos específicos para esses segurados. Garantia, amparo financeiro, reabilitação profissional, para quem, no caso, é possível fazer uma reabilitação. Um dos principais benefícios concedidos a esses segurados que sofrem uma incapacidade decorrente de um acidente de trabalho é o auxílio doença acidentário, identificado pelo código B91. Olha lá, existe a diferença, tá? Para quem não sabe, o auxílio doença previdenciário e o acidentário. Previdenciário, já vou explicar, que é aquele que, por exemplo, você se machucou num dia de folga, num passeio, uma doença que não tem nada a ver com o seu trabalho, não está relacionada à prática profissional. Aí é previdenciário, tá? Esse benefício, o auxílio doença acidentário, ele é pago quando você fica mais de 15 dias afastado. E uma coisa que muita gente também não sabe, esses 15 dias, eles podem ser ininterruptos, desde que seja pelo mesmo motivo. Por exemplo, você vai no médico, não precisa ter o atestado de 15 dias na sequência para você poder ter direito ao auxílio doença. Se você vai no médico, o médico te dá uma semana, 7 dias para você de atestado. Aí você ficou 7 dias, retorna ao trabalho, mas não tem condições de trabalhar. Você volta no médico, ele te dá mais 7 dias, pelo mesmo motivo. Tem que ser pelo mesmo motivo, tá, pessoal? Quer dizer, o 7 com 7 são 14, que é somado. Aí você ficou mais 7 dias. Você retorna ao trabalho. Se você voltar no médico e ele te der um dia, isso dentro do prazo de 60 dias, completar os 15 dias, não precisa ser tudo num atestado só, pode ser ininterrupto, pode te dar 3 dias, 5 dias, 7 dias. Quando somar 15, durante o prazo de 60 dias, você já tem direito a pedir o benefício do INSS. Muita gente não sabe disso. E tem muita gente que, na condição, às vezes, de ter sofrido um acidente de trabalho, continua trabalhando. Ah, mas os 7 dias eu não estou bom, mas eu vou voltar lá no médico, não vou para o INSS, e aí continua trabalhando, mesmo com problema. Por quê? Porque não tem esse tipo de informação. E a partir do 16º dia é o INSS que assume o pagamento. Tá? Agora, durante esse período que você vai ficar afastado, que você vai se apresentar no INSS, a empresa tem que emitir o comunicado de acidente de trabalho. E outra coisa, você indo para o trabalho e retornando do trabalho para a sua casa, é considerado acidente de trabalho se acontecer algo com você. Entendeu? Mas você tem que estar no caminho da sua casa, o período normal. A pessoa leva 1 hora para chegar em casa, pega um metrô e um ônibus. Então você tem que estar dentro desse trajeto. Não adianta ir para uma balada, tá voltando meia-noite para casa e aí falar que é acidente de trabalho, que aí não é. Você saiu às 5 horas da tarde do trabalho, meia-noite tá voltando para casa e dizer que é acidente de trabalho, e ainda depois de tomar umas manguaças aí, pessoal, é ruim, hein? Eu tô dando risada porque isso acontece. Não deixa de ser engraçado, né? Bom, isso significa que a empresa ela não pode também demitir o funcionário sem justa causa dentro do período que ele está afastado, proporcionando aí uma segurança para esse trabalhador. Tá? Nesse caso, o B91 que garante estabilidade de emprego para o segurado quando ele retorna às suas atividades. Olha aí, ó, a empresa não pode te mandar embora quando é acidente de trabalho, tá? Mesmo se você tomou umas caninhas antes. Bom, além do auxílio doença acidentário, outro benefício relevante é a aposentadoria por invalidez acidentária também. Tem diferença. Esse benefício, quando ele é concedido para segurado que não apresenta condições de reabilitação profissional devido a sequelas permanentes causadas por um acidente ou uma doença ocupacional. O valor da aposentadoria por invalidez, olha só, quando o cálculo é na base do acidente de trabalho, é uma média de todas as contribuições realizadas. Então, o que acontece? Lembra aquele negócio de 60% somente depois da reforma da Previdência? Isso é quando é previdenciário. Quando é acidentário, o trabalhador ele tem 100% integral, tá? Olha aí, não perde os direitos. Em caso que o trabalhador apresentar também sequelas parciais que reduzem a capacidade laborativa, ele pode ter direito ao auxílio acidente. Esse benefício ele é pago como indenização e pode ser acumulado com salário, caso o trabalhador continue exercendo funções mesmo com a sua limitação. E outra informação importante, a Justiça não coloca uma porcentagem
de diminuição da sua capacidade. É claro que você não vai perder uma unha do pé e vai falar que está incapaz, que diminuiu a sua capacidade. Tem que ter bom senso também, pessoal. Mas muita gente, eu já falei, o perito do INSS, quando ele identifica que ficou uma sequela permanente nessa pessoa, mas que não impede dessa pessoa retornar ao trabalho, no caso de acidentário, o perito ele é obrigado por lei a cessar o auxílio doença acidentário e conceder o auxílio acidente, que é o benefício indenizatório. A pessoa volta a trabalhar e passa a receber do trabalho e do INSS. Mas quem não tem a informação, o que os peritos fazem? Ficam quietinhos, porque o perito não ajuda o segurado em nada. Mas nem que a lei diga que ele tem que informar o segurado que ele tem, o segurado tem direito, eles não fazem nada. Então, para aquele que não tem conhecimento, para aquele que não tem, não sabe como é que funciona, passa batido. Eu fiz um vídeo aqui de auxílio acidente, teve um monte de gente que falou, poxa, eu não sabia que eu tinha direito. Teve gente que foi atrás e me agradeceu, poxa, graças ao seu vídeo hoje eu estou recebendo o auxílio acidente. Olha aí, ó, pessoas que tinham retornado ao trabalho e não sabiam que tinham direito a receber o auxílio acidente. E é metade do pagamento, metade do seu salário que você vai receber voltando para a empresa. E só acessa isso quando você se aposenta, porque não acumula, ou quando você falece. Então, olha a quantidade de dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho paciência de assistir um vídeo de 15 minutos. Aí perde dinheiro, depois fica 15... Não tem 15 minutos para assistir um vídeo, depois fica 15 meses lá na porta do INSS chorando. Fica aí que nem um desesperado porque entrou na justiça, porque não quis assistir um vídeo de 15 minutos. Entendeu? É assim que funciona, pessoal. Ah, mas como você é duro nas suas palavras? Mas a gente tem que ser duro. Tem que ser duro. Eu não estou fazendo vídeo aqui à toa. Eu estou fazendo vídeo para mostrar para vocês como é que funciona. Agora é o que eu falo. Ah, não adianta adquirir tanto conhecimento também, assistir todos os meus vídeos, tudo, e não colocar em prática. Vocês têm interesse, pessoal. Eu não tenho como entrar aqui na câmera e resolver o problema de cada um. O INSS não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês têm que correr atrás. Dá trabalho. Dá, mas vai fazer o quê? Tudo. Gente, nós já nascemos já tendo que, aqui no Brasil, você já tem que nascer esperto. Aqui no nascimento, você já tem que sair desconfiando. Você já sai no parto lá, já olhando para a cara de enfermeiro, para a cara de médico. Aqui não pode vacilar, não. Outro ponto importante que os segurados que recebem benefício acidentário é o acesso. Eu até me perdi aqui. A empresa, né, caso ela se recuse a emitir a CAT, olha lá, que é o comunicado de acidente de trabalho, o próprio trabalhador, o sindicato ou o médico, até mesmo alguém da família, pode fazer a comunicação direta no INSS. Olha lá, sem esse documento, a concessão do benefício ela pode ser dificultada, tornando necessário recorrer à justiça para garantir. Olha aí, ó, os direitos. Por que a empresa às vezes se nega a fornecer a CAT? Porque ela sabe da responsabilidade que ela tem. E outra coisa, o convênio da pessoa também não pode ser extinto enquanto ele estiver afastado, viu, pessoal? A empresa tem que continuar arcando com o convênio médico. Quem sofre um acidente dentro da empresa, uma doença relacionada ao trabalho, tem todos os direitos, inclusive depósitos, de fundo de garantia, tudo isso. Agora, quando se aposenta, mesmo sendo acidentário, aí é um problema, porque aí o contrato de trabalho fica suspenso. Também tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Agora, e os trabalhadores autônomos e contribuintes individuais, que não possuem vínculo empregatício, tem direito a benefícios acidentários, como auxílio-doença, auxílio-acidente? Bom, pode ter acesso, sim, à aposentadoria por invalidez, desde que cumpram os requisitos de carência e qualidade de segurado. A reforma da Previdência de 2019 trouxe mudança nos cálculos, como nós falamos, né? Relacionados aí a acidentes de trabalho, foram mantidos, né? Quando é previdenciário, é outra conversa. Bom, além de benefícios, né? O segurado acidentado, ele pode ter indenizações na Justiça do Trabalho, caso ele comprove que o acidente ocorreu por negligência, omissão da empresa. Isso nós estamos falando por quê? Pessoas, por exemplo, que necessitam de equipamento de segurança e a empresa foi negligente, ela pode responder por isso, tem que te indenizar por isso, tá?
Isso pode incluir também danos morais, danos materiais, pensão vitalícia, dependendo da gravidade e da incapacidade. Olha aí, ó. Tem pessoas que chegam a perder braço, perna, né? Tem casos que são seríssimos. O prazo para solicitar esses benefícios acidentários junto ao INSS, ele não é imediato, mas é recomendável que você faça isso quanto antes, para evitar que você tenha prejuízos financeiros. O ideal é dar entrada no benefício assim que houver a comprovação médica. Tá, aconteceu o acidente, passou pelo médico, não tem essa não. E outra, não tem carência, não tem isso não. Você já pode no dia seguinte já dar entrada no INSS. Mas tem que ter a CAT, vocês viram, né? Para garantir os seus direitos, você deve reunir toda a documentação necessária. Inclusive, se você puder, eu vou dar uma dica aqui, ó. Você que mexe com equipamento, que a empresa não dá todo equipamento de segurança, tire fotos. Hoje é facinho, todo mundo com celular tem uma câmera. Tire fotos dos seus equipamentos de segurança. Coloque lá, ó. Ah, tem capacete e o cinto, mas falta o colete. Aí você tira só do capacete do cinto, depois você explica, ó, falta isso. O ambiente, tire foto do ambiente. Aonde aconteceu, por exemplo, foi numa máquina que você trabalha. Mostre, tire foto, mostrando quais são as dificuldades. Uma foto pode expressar ali uma falta de manutenção, uma falta de uma peça, a exposição a algum risco. Você tem que ficar ligado em tudo, pessoal. Quando você vai lidar com o INSS, você tem que ser MacGyver. Quem não é da minha época não sabe o que é o MacGyver. Era um cara que com um palito de fósforo, um elástico, ele fazia uma bomba atômica. Tem que ser mais ou menos assim, tá? Então, você tem que estar atento a tudo. Não pode vacilar, tá? Caso haja negativa do INSS, aí você já sabe, né? Não tem conversa. Ingressar na justiça. Ah, mas e a junta de recursos do INSS? Só ingressa lá por ingressar. O negócio é correr na justiça, pessoal. Fica perdendo tempo com junta de recursos de INSS, não, que isso aí é conversinha fiada, tá? Aí tem gente que fala, ah, eu liguei no 135, não falaram isso pra mim. Liga lá no 135 e pergunta da junta de... que eles vão falar, nossa, é um maravilhoso. Eles te dão direito à ampla defesa, porque eles vão analisar e não faz porcaria nenhuma. Viu? Você que acha aí que o INSS... E eu ligo lá, fala que é diferente do que você tá falando. É mesmo. Fica lá, vai lá. Fica lá fazendo o que o INSS manda, ouvindo os funcionários do INSS, que você vai ver quando que você vai conseguir ter o seu benefício. Então é isso, minha gente. Olha como tem que ficar atento no INSS, tá? Eu falo aqui e tem gente que não acredita, mas é caso sério. Tudo tem que ser documentado, pessoal. Tudo. Se puder tirar foto, filmagem, tudo. Tudo. Porque além de tudo, o INSS não tem perito para atender a demanda, não tem funcionário para fazer análise, mas tem um batalhão de advogados pagos com os nossos impostos para dizer que nós, eu, você, todo mundo, nós somos mentirosos, fraudadores da Previdência Social. Entendeu? Falta tudo, falta perito, falta gente para analisar, falta não sei o que. Só que advogado não falta para ir lá falar pro juiz. Ele não tem nada. É mentira dele, ele está te enganando. Viu? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. Gostou do meu trabalho aqui? Não deixe de se inscrever, dar um like. Você vai receber vídeos diariamente atualizados com conteúdo relevante e com conhecimento importante para lidar com o INSS. Tá? Você deixar de se inscrever, você pode perder esses conteúdos. É você que perde com isso, não sou eu não, tá? Meu amigo e minha amiga que me incentivam todos os dias a estar aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.